Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto denominado 8 aspectos de uma pessoa que agrada a Deus. É um tema baseado no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8 e 9. Nós temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, porque muito desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Muitos pastores e pregadores creem que o propósito da pregação é simplesmente explicar a Bíblia, ou interpretar o texto, ou ajudar as pessoas a entenderem a palavra. Se fosse só isso, seria muito pouco. Muito pouco. Para entendermos o verdadeiro sentido da pregação, nós precisamos de propósito, conhecer o verdadeiro propósito da pregação, que é ajudar as pessoas a se tornarem semelhantes a Cristo. A função da pregação não é, então, que as pessoas entendam o sentido da pregação, que eles entendam a palavra de Deus. Não. O verdadeiro propósito é que as pessoas se tornem semelhantes a Cristo. Que aquela pregação, que aquela palavra entra no seu ser, deixando ela maleável, para que o Espírito Santo possa convencê-la e ela passe a atuar semelhante a Cristo. Então, irmãos, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, é fundamental agradar a Deus. Os 2 versículos lidos nessa noite nos levam a meditar sobre como poderemos ser agradáveis a Deus. Sim. Nós vamos então verificar 8 aspectos na vida de uma pessoa de quem nosso Deus, nosso Pai, se agrada. É verdade que Deus ama todas as pessoas, sem exceção. Mas Ele agrada aquelas que fazem verdadeiramente a sua obra, vivem a sua palavra. Então, o primeiro aspecto da vida de uma pessoa que agrada a Deus é permitir ser capturado por Deus. Deus se agrada do homem que se deixa ser capturado. Sim. Que ele se agrada da pessoa que se torna cativo do seu reino. Nosso Deus é um Deus que se dá a conhecer. Ele tem se utilizado de inúmeras maneiras para se tornar conhecido do mundo. Sim. A criação, as Escrituras, a vinda de Cristo nessa terra
como ser humano. O testemunho da igreja são princípios e meios pelos quais Deus se revela. Ele revela seu caráter na Bíblia. Nós podemos experimentar o seu amor através de Cristo Jesus. Nós podemos sentir o seu poder na igreja. Porém, muitos ainda não o conhecem. Para esses que não o conhecem, não faz parte da realidade delas. Ou seja, ele não é importante para elas em suas decisões quanto ao futuro. Negócios, família, trabalho, educação, saúde, ética. Então as pessoas que não conhecem a Deus estão afastadas de Deus, porque para elas ele não é importante. Mas mesmo assim, ele continua querendo capturar pessoas para o seu reino, salvá-las do mundo, salvá-las delas mesmas e dos inimigos externos. Para isso, irmãos, é necessário que todos, e principalmente os incrédulos, tenham conhecimento da pessoa de Deus, dando crédito à sua palavra, para poderem ser capturados pela graça e misericórdia dele. Esse primeiro quesito, ele nos mostra como é importante nós falarmos e convidarmos as pessoas para irem à igreja. Como é importante o nosso testemunho para as pessoas. Segundo quesito, o segundo aspecto, é que a palavra de Deus deve ser escrita no nosso coração. Sabe, irmãos? Todos nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Muitos ainda hoje dormem porque não compreendem essa verdade. Cristo morreu na cruz do Calvário e junto com o corpo de Cristo também foram pregadas nossas enfermidades e os nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar na morte. Precisamos então acreditar com fé que ele trocou de lugar conosco. Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Ele nos fez vitorioso, e por isso hoje podemos ser tudo o que a Bíblia nos revela que podemos ser e ter. O pacto de Deus com Cristo e todas as suas promessas foram para o Senhor Jesus e para nós. E nós recebemos pela fé em Cristo. Somente assim nós podemos receber, pela fé em Cristo. Acreditar que somos o corpo de Cristo faz nossas todas as promessas de Deus. Essa convicção, irmão, tem que ser botada no nosso coração. Sim, o coração, o homem crê na justiça. O homem
é aquilo que ele traz no coração. Disse Jesus: se puderes crer de coração e não duvidares, então terás o que pedires. Deus quer a nossa felicidade e a nossa salvação, irmãos. Precisamos então crer na palavra, presenciar os seus efeitos na nossa vida e naqueles que junto a nós formam a noiva de Cristo. E dessa forma poderemos ter certeza que o caminho escolhido, sim, o caminho escolhido por nós, é o caminho verdadeiro, caminho que nos conduzirá à salvação eterna. Olha o que está escrito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador é o primeiro passo para a eternidade. Todavia, irmãos, demonstrar amor ao Criador é aceitar o ensinamento e seguir o caminho segundo nos foi ensinado por Cristo Jesus. Uma vez receptivo o nosso coração para essa palavra de vida eterna, vem a ação do Espírito Santo sobre nós, como água que nos lava e purifica, mudando assim o nosso caminhar, separando-nos do mundo. Sim. Mudando o nosso caminhar. Essa é a grande verdade. Cabe a nós, então, irmãos, decidir que caminho seguir. Nós queremos caminhar ao lado do mundo, com o mundo, ou caminhar segundo a palavra de Deus. Buscar o que Deus nos oferece e guardá-la em nosso coração, como cartas a ser lida diariamente e que revela as coisas espirituais, que nos alimenta e nos ensina o caminho para a eternidade com Deus. Guardar em nosso coração tem um significado lindo. Guardar em nosso coração é viver essa palavra, é andar segundo essa palavra, é manifestar essa palavra no nosso dia a dia, nos nossos atos. O terceiro item, ou terceira coisa que precisamos fazer, nós devemos ser o reflexo da glória de Deus. Ser o reflexo da glória de Deus. Sabe, irmão, nós somos espelhos usados por Deus para refletir a sua glória ao mundo ao nosso redor. Para que a glória de Deus seja refletida por nós como um espelho, é necessário que o nosso rosto esteja descoberto. Isso é, um espelho não fornecerá nenhuma imagem se estiver coberto. Se você se olhar na frente do espelho e ele estiver coberto por uma toalha, você não vai ver imagem nenhuma. Da mesma forma, irmãos, para que nós possamos refletir a glória de Deus, é necessário que nada esteja encobrindo o homem. Sim.
lembre-se que por Cristo e sua morte no Calvário, o véu que nos separava do Pai foi rasgado do alto até embaixo. E, portanto, estamos descobertos para que a sua glória possa ser refletida através de nós. O acesso que temos à presença de Deus foi garantido com a ressurreição de Cristo Jesus. Podemos então usufruir dessa comunhão. Mas uma coisa é certa, embora o espelho esteja descoberto, muitas vezes ele não reproduz imagem, ou se a produz, não tem nitidez, porque está sujo. Da mesma forma, o homem, para refletir a glória de Deus, é preciso estar limpo. Assim, o nosso pecado tem o poder de encobrir o rosto do nosso Deus e nossas iniquidades nos separam do Senhor e, como consequência, irmãos, não podemos refletir a sua glória. Se for desejo do nosso coração refletir a glória de Deus, com todo o brilho, com toda a perfeição, devemos buscar diariamente a santificação, purificando nossa vida através da confissão de nossos pecados, na certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mesmo descoberto, mesmo limpo, o espelho muitas vezes é incapaz de refletir determinadas imagens, pois só é capaz de refletir o objeto para o qual se direciona. Da mesma forma, irmãos, o cristão, mesmo limpo e descoberto, ainda corre o risco de não refletir a glória de Deus se ele não estiver em sintonia com o Senhor. Por isso, irmãos, é necessário que o nosso olhar seja direcionado sempre para aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Então, poderemos ter certeza de que a glória de Deus será refletida com eficácia através de nossas vidas. Outra coisa que podemos tirar é que precisamos ser vasos de barro que contém um tesouro. Sabe, irmãos, todos os vasos de barro, terrenos da terra, devem conter um grande tesouro que é Cristo Jesus. Sabemos que todas as coisas das quais desfrutamos dessa terra, nada recebemos por méritos próprios, e que tudo recebemos através da misericórdia de Deus. O que conseguimos através do nosso trabalho é dom de Deus. Sim, é dom de Deus, para que o homem possa comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Não são palavras minhas, irmão. Está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13. Nossas boas atitudes nada acrescentam à salvação eterna, pois a Bíblia nos garante que a salvação foi dada de graça e que nenhum centavo ou valor nos foi requerido. Sim, Deus não pediu nada para nós em troca, e que a salvação é completa apenas e unicamente
através de Cristo Jesus. Olha o que está escrito, irmãos. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Portanto, irmãos, somos totalmente dependentes de Deus. Como vasos de barro, devemos então nos despojar de todo orgulho e autoestima, andar nos caminhos de Cristo, que vai nos credenciar a ser merecedor da recompensa. Será que é verdade isso? Não. Isso é falso. Andar nos caminhos de Cristo não nos credencia ser merecedor de nada, de recompensa nenhuma. E muito menos garante a salvação. Pois, como foi dito, a salvação é dom gratuito de Deus. Nós precisamos ter a imagem do que realmente somos, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas nós temos de andar nos caminhos de Cristo. Sim. Mas só isso não basta. Só isso não basta. Nós precisamos ser imagem. Nós precisamos ser carentes da graça e da misericórdia do nosso Deus. Olha o que está escrito. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Portanto, nós, servos de Deus, devemos nos ver como vasos de barro, que contém um tesouro de valor inestimável que é Cristo Jesus. Lembrando que devemos idolatrar ao nosso Deus e não a nós mesmos. Podemos até errar, é verdade, pois não somos infalíveis. Não, ninguém é infalível. Como barro, somos quebradiços, mas não podemos viver quebrados, pois em nosso interior existe um tesouro precioso e que o maior valor está no conteúdo e não no vaso. Como vaso de barro, precisamos estar limpos por dentro e por fora, vazio de toda imundícia que possa nos contaminar. Como vaso que somos, devemos estar livres do pecado e livres também das coisas boas, para que essas não tomem um lugar que deve ser ocupado somente por Cristo Jesus em nossas vidas. Não quer dizer que você não pode usufruir das coisas boas, não. Você pode usufruir, mas ela jamais pode tomar o lugar que pertence a Deus. Por fim, o vaso deve ocupar um lugar bem baixo, pois quanto mais baixo estiver, mais fácil será de encher. Muitos vasos hoje podem estar limpos e vazios, mas não estar baixo o suficiente para que possa ser cheio. Eles não se escondem no pó. E, portanto, Deus não pode enchê-los. A honra e a glória somente a Deus pertencem, e somente a Ele deve ser exaltado. Uma outra situação
Nós precisamos ser embaixadores de Cristo. Quando nós entregamos as nossas vidas ao domínio de Cristo, ou seja, quando pedimos que Ele venha ser Senhor de nossas vidas, Deus nos torna embaixador do seu reino. Temos então a missão de viver e pregar o Evangelho. O Senhor quer que espalhemos por todo o mundo, através da pregação e do testemunho de vida transformadas por Ele, a oportunidade da reconciliação com Deus. Então, irmãos, ele crente que está na igreja há 20 anos, mas nunca deu um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, não é um embaixador. Ele não está dando oportunidade a outras pessoas se reconciliarem com Deus. O embaixador, irmãos, é aquele que representa seu governo em outro país. Como embaixador do reino celestial, é nosso dever representar Cristo Jesus nessa terra. Nossa obrigação, é nossa tarefa. Como verdadeiro embaixador real, é zelar pelos interesses do nosso rei e mostrar às demais pessoas que estão à nossa volta que é ser cristão. Olha o que está escrito, irmãos. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Está lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Tem mais. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, irmãos, a Bíblia nos afirma que todo cristão é representante do reino, que levamos conosco em nossa jornada de peregrinação por essa terra um legado inseparável e a responsabilidade e o privilégio de sermos um representante oficial de Cristo numa terra estrangeira. Cabe-nos então honrar nossa pátria e nosso rei e cuidar, enquanto estivermos nessa terra estrangeira, dos negócios de nosso rei, fazendo com dedicação e extremo zelo, gozando dos privilégios e imunidade que um cidadão comum não dispõe. Esses privilégios são exclusivos dos embaixadores de Cristo e não permitidos a cidadãos comuns. Nós precisamos ser cooperadores de Deus. As boas novas não podem se auto-anunciar. Por isso Deus precisa de cooperadores para anunciá-la. O Evangelho precisa de uma voz para ser anunciado. Esse é o plano de Deus desde o princípio. O ser humano, feito para adorá-lo, também se tornasse o anunciador das boas novas. Em todos os tempos, a partir de João Batista, Deus levantou colaboradores para esse trabalho. Homens que apontam para Jesus,
e o anuncia como Salvador e Senhor de todas as pessoas. Veja o que está escrito, irmãos. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E nós, cooperadores, também com ele, vos exortamos e que não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Portanto, irmãos, ser cooperador quer dizer fazer aquilo que é comum às duas ou mais pessoas. Portanto, indica comunhão, intimidade, compartilhar uma tarefa em comum, trabalhar lado a lado. Essa é a relação que temos com Deus. Cooperamos para que seu reino se estenda cada vez mais entre as pessoas e que seu Filho seja conhecido, amado e imitado por todos. Aí eu pergunto, em que seremos cooperadores de Deus? O trabalho de Deus, irmãos. No sofrimento de Cristo, nos testemunhos do Espírito. O trabalho de Deus envolve cada um de seus filhos para o desenvolvimento do seu plano. Cada um de nós temos um papel para executar dentro desse empreendimento. Empreendimento divino. Cabe a cada um de nós descobrir a vontade de Deus para nossas vidas dentro do plano divino e simplesmente obedecer. Como cooperadores no sofrimento de Cristo, podemos esperar a oposição do mundo, uma vez que a pregação do Evangelho será acompanhada de perseguições da parte dos que nos resistem e que resistem a Cristo. O inimigo estará sempre de tocaia e com o intuito de impedir que o Evangelho se propague e almas se libertem das suas garras. Cristo, ele nos chamou para testemunhar, mesmo em face do sofrimento e da morte. No entanto, irmãos, isso não significa que devemos provocar tal perseguição. Não. Mas se a perseguição vier, devemos aceitá-la com fé, pois pela graça de Deus ela pode se tornar uma bênção. Como cooperadores no testemunho do Espírito, somos levados a testemunhar com eficácia e poder sobre as verdades bíblicas. Com nossos lábios e com nossas vidas, somos levados a declarar ao mundo que as suas obras são más e que precisam conhecer as verdades do Evangelho. A cooperação é de suma importância, pois iremos falar através da palavra e ações os fatos e o significado do Evangelho. O Espírito Santo dá poder a esse testemunho e realiza aquilo que eles não podem fazer. Outro quesito, irmãos, ser templo de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós o fogo de vida para sermos a sua habitação. Ele nos fez para que pudéssemos morar dentro de nós. Por isso, nosso corpo, como santuário de Deus, deve ser cuidado com todo zelo e amor.
Está escrito, irmãos. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, irmãos, precisamos ter muito cuidado com o que vemos, uma vez que os nossos olhos são a porta de entrada de nossa alma, não deixando nos contaminar por nada que o adversário possa nos apresentar. Tomar cuidado com o que ouvimos, para não sermos contaminados pela audição, e para isso devemos selecionar o que iremos ouvir. Tomar cuidado com o que falamos. Nossas palavras podem edificar ou matar. Então nossas palavras devem ser guiadas pelo Espírito Santo, para que somos aptos em somente edificar. Como templo do Espírito Santo, devemos ainda cuidar de nosso corpo, tanto na sua estética como na saúde. A estética reflete como estamos interiormente. Podemos até ser pobres financeiramente, mas nunca negligente e relaxado. Na higiene corporal, devemos ter hábitos que externem nosso zelo com o templo de Deus. Somos templo de Deus. Sim, somos templo de Deus, mas também somos filhos e por isso devemos ser um referencial em cada momento vivido, sendo zeloso no agir, no falar, no pensar, sendo exemplo em tudo e para todos, buscando cada vez mais, irmãos, a santidade em amor. O último item que nós temos nessa palavra, como virgens ser puros. A palavra de Deus apresenta dois grupos de pessoas dentro do padrão cristão. São as virgens prudentes e as virgens nécias. O termo virgem aqui se refere às pessoas candidatas à noiva de Cristo e não ao sexo. Também devemos lembrar que tais virgens são pessoas que se denominam cristãos. Em nenhum momento Jesus classificou as virgens como prudentes, como sendo a igreja, e as virgens nécias como sendo o mundo. Em nenhum momento Cristo falou sobre isso. Muito pelo contrário. Todas essas virgens são pessoas encontradas dentro das igrejas. Para que Deus se agrade de uma virgem, é preciso que ela seja pura. Isso é, pertencer ao grupo de virgens prudentes. Sabemos que Cristo virá buscar sua noiva, que a igreja é verdadeira, que será formada somente pelas virgens prudentes. Embora muitas pessoas estejam dentro de uma igreja, grande parte delas não são virgens. Ou melhor, são virgens nécias, que não conseguiram durante sua caminhada se libertar do mundo e de todas as coisas que o mundo oferece. As virgens prudentes, além das lâmpadas acesas, têm azeite de reserva, enquanto que as nécias são desprovidas de reservas. Essa reserva é o diferencial entre tais virgens, uma vez que a grande fonte de azeite é a palavra de Deus. As prudentes
são alicerçadas na palavra e podem se utilizar desse recurso em suas necessidades. As dessas não renovam seu estoque de azeite e por isso estão fadadas ao fracasso, pois na hora da precisão terão pela frente o problema do reabastecimento, pois não possuem tal recurso. Através desses 8 aspectos, irmãos, podemos verificar se estamos agradando ou não a Deus. O objetivo desse estudo nessa noite é despertar para que sejamos preparados quando da vinda de Cristo Jesus. Que a nossa luz esteja brilhando com muita intensidade naquele dia e que sejamos fortemente abastecidos pela palavra de Deus. Naquele dia estejamos preparados para tal encontro e que tal preparo seja das virgens prudentes e não das nécias. Esse preparo deve começar agora, já, e não na última hora, quando então poderá ser tarde. Lembre-se, fomos chamados para edificar templos vivos para o nosso Deus. A Ele nossa adoração e respeito. A Ele toda honra, toda glória. Aleluia.